Fabiana, nessa linha, assim, que mudanças vocês, né, do lado do setor financeiro, vocês já observam, né, do ponto de vista dessa jornada, né, dessa visão de maturidade das empresas nas interfaces com o banco, por exemplo, né? Como que tem sido na prática esses desdobramentos, né, o avanço dessa maturidade para as companhias? Não, legal. E até pegando um gancho aqui e ouvindo o Gui falar, né, vai passando ali um filme na cabeça, porque esse grupo aqui, inclusive, assim, lá atrás, antes de falar de FRS, a gente já falava de TCFD, né, que é a Força Tarefa Climática, que parte do que é hoje o S2 da UFRS bebeu muito na fonte da TCFD. E aqui a gente está falando, sei lá, de 5 anos, 6 anos atrás, assim, quando a gente começou a discutir esse reporte climático muito inicial, assim, aprendendo muito aqui, né, com os parceiros, e isso lá atrás. Então, acho que quando a gente pensa, né, nesse arcabouço regulatório, os bancos, de fato, eles vêm na vanguarda dessa agenda, acho que o Gui trouxe super bem, assim, né, então, desde 2014 ali, quando o Banco Central começou, né, a trazer ali a política de responsabilidade socioambiental, e depois em 21 inseriu ali a questão de responsabilidade climática junto, né, a PRSAC, a gente vem evoluindo e aprendendo muito nessa agenda, né? Eu acho que é uma agenda de aprendizado contínuo. E quando a gente fala dos nossos clientes, eu sinto muito isso, né? Essa via de mão dupla, porque como setor financeiro atuando na economia real, não adianta eu ficar presa a uma teoria sem aplicar isso na prática, sem levar isso para os meus clientes. Então, ao longo dessa jornada, a gente vem aprendendo muito, né? Então, acho que um primeiro passo que o Bradesco deu lá em 2019 foi começar a calcular as emissões financiadas. Então, a gente foi aqui protagonista quando a gente começou a olhar, poxa, pensando em impacto do setor financeiro, não é a minha emissão operacional, é a minha emissão financiada. E ali a gente começou a fazer o cálculo da nossa carteira de crédito, né, e olhando ali quais eram as emissões dos nossos clientes, e depois aderindo ali à metodologia do PICAF. E por que eu trago nessa contextualização? Porque foi aí que a gente também começou a se aproximar dos nossos clientes. Porque quando a gente foi fazer o cálculo das emissões, a gente falou assim, nossa, né, pouquíssimas empresas têm os seus inventários de gás de efeito estufa. E esse cenário, ele não mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Então, se a gente for pegar aqui a base do GHG Protocol de 2025, a gente tem ali mais ou menos 670 empresas que reportam seus inventários de gás de efeito estufa. Quantas empresas nós temos no Brasil, né? Então, acho que diante do contexto e quando a gente começa a fazer gestão baseada em dados, a gente também começa a se aproximar e levar isso muito mais forte, mais frequente para os nossos clientes. Então, o que a gente sente? Um interesse muito grande, uma vontade grande das empresas, de fato, de aderirem a essas práticas, de começarem a calcular os inventários, mas também como, né, as grandes empresas, as médias e as pequenas, têm as suas dificuldades. Então, fazer um inventário, você precisa de time, você precisa de entendimento. Então, acho que nós, assim, como grupos técnicos, como área de sustentabilidade, a gente também tem muito esse desafio de traduzir isso, né? Então, não necessariamente você vai falar com uma empresa, você está falando com um especialista de sustentabilidade. Você está falando muitas vezes com um financeiro, com um CEO. Então, como que você leva isso traduzindo para o que ele entende, que é recursos financeiros? Então, acho que o IFRS, ele vem também para facilitar esse entendimento, essa tradução. Então, pensando assim em avanços, eu acho que a gente tem visto sim o avanço das empresas na melhoria de reporting, começar a executar ali o seu inventário, mesmo que ainda não esteja num estágio de imputar na ferramenta do GHG Protocol, a gente já vê as empresas utilizando várias calculadoras. A gente tem feito aqui no Bradesco alguns eventos de engajamento e também disponibilizando calculadoras ali para que os clientes consigam fazer, né, o seu primeiro teste de inventário, seu primeiro exercício, e a gente tem visto essa adesão. Então, acho que tem essa vontade, é uma agenda complexa, né, para você traduzir. Então, você hoje, com o IFRS, você traz as informações de sustentabilidade no mesmo patamar das informações financeiras, sendo que as financeiras, você já está há muitos anos reportando isso, já está acostumado, e as de sustentabilidade, muitas empresas estão tendo que desenvolver. E isso tudo começa a trazer uma transparência e também uma padronização, né? Então, acho que também é uma outra dificuldade para nós aqui, como bancos, a gente consome muito as informações das empresas, sejam seus relatórios, né, sejam seus inventários, e quando não existe essa padronização, também dá muito trabalho. Então,
a gente tem uma dependência de nivelamento grande, e à medida que a regulação ela vem, ela também vai trazendo essa padronização. Mas eu falei isso na minha primeira fala, mas eu continuo reforçando. Eu acho que mesmo com a regulação, a gente precisa muito trabalhar o nivelamento do conhecimento de todas as empresas no Brasil. Então, acho que ter webinars, ter treinamentos, ter mais capacitações, ela é importante, e a gente tem bastante essa responsabilidade aqui no Bradesco. Então, acho que parte da nossa atuação estratégica é fazer esses workshops, é levar, mas isso precisa ser contínuo, né, para que a gente consiga chegar ali no nível de excelência, e à medida que as empresas também tenham esse reporte mais padronizado, isso facilita muito ali quando a gente vai fazer um cálculo de emissão, quando a gente vai fazer uma operação ali estruturada, acho que como o Gui trouxe, né? Quando a gente vai fazer a emissão de um bond ou de um LOA com rotulagem SG, gente, assim, são meses de trabalho, né? Então, é sentado junto ali com a empresa, desenhando e estruturando cada etapa desse framework. Se essa empresa ela já está ali atendendo os requisitos regulatórios, se ela já entrou nessa jornada, nossa, metade do caminho ele está pronto, né? Então a gente também consegue acelerar mais essas emissões e ser também mais assertivo. Mas eu acho que eu vejo com muito bons olhos, né? Eu acho que a gente vive um momento que nós aqui, como pessoas de sustentabilidade, né, desejou muito que, de fato, as informações elas tenham o mesmo peso, porque a agenda de sustentabilidade é uma agenda de negócios, é uma agenda que a gente está trabalhando ali riscos, oportunidades, e quanto mais nós fizermos gestão com base de dados, mais sucesso a gente vai ter, seja para alavancar o desenvolvimento sustentável, ou seja para mitigar riscos.